que universidade o Maranhão quer para os próximos anos? Para tentar responder essa pergunta, a comunidade universitária da UEMA está sendo convocada a participar do Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos 5 anos. O reitor da UEMA, Gustavo Pereira da Costa, gravou um vídeo em que destaca, entre outros assuntos, o diferencial desse ano desta ferramenta fundamental de planejamento e gestão da instituição. Vamos ver. A construção do PDI neste ano, para os próximos anos, vai ter uma característica diferente. Em razão da realidade a qual estamos submetidos, nós vamos promover a mais ampla participação de maneira remota. Vamos oportunizar enquetes, fóruns, grupos online. E vocês serão convidados, provocados, estudantes, servidores, professores, comunidade externa, a construir o amanhã da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos juntos olhar para o futuro, com a certeza de que ele será melhor do que hoje. O PDI é responsabilidade de todos nós. Nós vamos falar sobre esse instrumento de gestão, de administração, agora com o pró-reitor de Planejamento e Administração da UEMA, o professor doutor Antônio Roberto Serra, que participa com a gente ao vivo em uma entrevista agora. Pró-reitor, bom dia. A pergunta que eu lhe faço inicialmente esse instrumento já tem dado na prática resultados significativos? Bom dia, Adalberto, e a todos os seus espectadores, tanto pela TV quanto pelas redes sociais. Sem dúvida, esse processo tem gerado uma aprendizagem significativa na universidade. Nos últimos anos, nós temos trabalhado em função das decisões tomadas, ou seja, das ações que foram programadas dentro do contexto do Plano de Desenvolvimento Institucional, e pela nossa mensuração recente da programação elaborada, nós temos colhido muitos frutos, né, como consequência desse trabalho. Então isso nos impulsiona a seguir nessa caminhada, organizando de forma pragmática ações que vão levar a universidade a um novo patamar de desenvolvimento. Quem pode participar e como é que funciona o processo? Toda a comunidade universitária pode participar e a sociedade em geral também. Na verdade, todos que se preocupam com os destinos da sociedade maranhense devem participar desse momento. Os acessos e o modo de participação se darão por meio de plataformas digitais, por meio de acessos eletrônicos, em razão das nossas limitações nesse contexto de pandemia. O EMA é uma entidade pública, mantida com recursos do Tesouro Estadual, que são oriundos dos impostos e do trabalho de toda a sociedade maranhense. A universidade devolve a essa sociedade cursos e ações que beneficiam o contexto de formação profissional e geram oportunidades de trabalho e alimentam o ciclo da economia. Se pensarmos que a universidade, como ente público, tem que ser preocupação de todos que fazem parte desse contexto de sociedade, todos os maranhenses e todas as pessoas que aqui estão no Maranhão devem participar desse processo de construção do futuro da UEMA. Professor, há de fato uma integração entre esse saber acadêmico e as necessidades do próprio Estado, ou seja, no que diz respeito aí a vários aspectos, a vocação do Estado do Maranhão, as características, por exemplo, necessárias para as pessoas que estarão, por exemplo, no próprio mercado de trabalho, não apenas isso, mas nos próximos anos, para onde o Maranhão caminha, a universidade também deve caminhar. Há essa integração, há esse diálogo hoje favorável, professor, na sua avaliação? Sem dúvida, a universidade ela não pode se esquivar de perceber quais são as novas demandas que surgem nos contextos de mercado, nos ambientes regionais onde nós nos posicionamos com nossos campi de ensino. A universidade ela precisa estar observando exatamente a evolução desses contextos para que ela se apresente com respostas corretas à formação de profissionais nesses segmentos diversos. Um dos capítulos do Plano de Desenvolvimento Institucional é exatamente o plano de oferta de cursos da universidade. Essa discussão é uma discussão que não é só acadêmica interna, é uma discussão que precisa observar quais são as demandas que estão hoje surgindo e despontando com necessidades reais de formação.
É claro que essa discussão, eu citei ainda há pouco a questão do mercado de trabalho, mas claro que há uma necessidade de se avançar em outros pontos também. E o tripé fundamental de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão. Quando se pensa esse planejamento, claro que esse tripé está ali contemplado e as pessoas precisam participar, vislumbrando o que querem, quer dizer, qual é o caminho que se quer seguir nessa direção. Em especial, nessa área de ciência e tecnologia, professor, que a gente sabe que o país passa por um período muito complicado, seja relacionado ao financiamento, por exemplo, dessas pesquisas, enfim. Então, esse tripé também, claro, está contemplado ali entre as perguntas nesse questionário, não? Sem dúvida. Tradicionalmente, esse tem sido, né, o sustentáculo das universidades brasileiras e mundo afora. Não se pode conceber uma instituição de ensino, uma instituição acadêmica, sem levar em consideração essas bases, né, esses pilares do ensino, da pesquisa e extensão. No entanto, nos dias de hoje, novos pilares têm surgido e discussões têm sido geradas em torno de aspectos como, por exemplo, a internacionalização, uma dimensão completamente nova nos últimos tempos, que decorre exatamente desse processo de acesso global às informações, especialmente informações geradas nesse ambiente de tecnologias da informação, e não se pode pensar de outra forma hoje, quando se entende a construção de uma universidade, sem levar em conta elementos como esse, da internacionalização, como também, por exemplo, questões ambientais que são fortíssimas na abordagem geral da sociedade, e a universidade precisa entender que as suas ações extrapolam hoje em muito esse movimento tradicional que se estabeleceu em cima do ensino, da pesquisa e da extensão. Discussões como essas são realizadas no âmbito do PDI. Nesse exato momento, nós temos uma enquete aberta, fazendo uma discussão sobre nossa filosofia institucional, discutindo sobre missão, visão, valores, quão representativos ainda são esses elementos que foram definidos em 2016 para os dias atuais, o que deve mudar, o que a universidade deve incorporar como novo mote de trabalho para os próximos anos. Isso é oportunamente discutido nesse momento. Obrigado, professor. Conversei com o pró-reitor de Administração e Planejamento da UEMA, professor Dr. Antônio Roberto Serra. Obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Muito obrigado, à disposição.